Ataques à igreja na Indonésia causam 11 mortos. Berlusconi é absolvido e pode voltar a cargos públicos. Está no ar, Jornal Breve, com Solano Manuel. Jornal de Notícias. Ataques a igrejas na Indonésia causam 11 mortos. As explosões ocorreram em Surabaya, a segunda maior cidade da Indonésia, com o primeiro ataque a ocorrer na igreja cristã de Santa Maria, onde morreram 4 pessoas. Uma delas, um bombista, diz aos jornalistas no local o porta-voz da polícia Frans Barung Mangueira, acrescentando que entre os feridos estão 2 agentes policiais. Seguiu-se o ataque à igreja protestante de Diponegoro, minutos depois, com a terceira situação a ocorrer na igreja de Pentecostes de Arjuro. Um polícia disse à agência AP que os explosivos eram transportados por pelo menos 5 bombistas suicidas, incluindo uma mulher que tinha 2 crianças, uma situação igualmente descrita por uma testemunha que estava na igreja de Diponegoro. Outros bombistas utilizaram motos para chegar às igrejas. Imagens, vídeos do primeiro ataque foram partilhadas nas redes sociais e mostram um motociclo na igreja de Santa Maria. Instantes depois ocorre uma explosão no interior do edifício. O diretor dos Serviços de Informação do Estado, Wawan Aid Purwanto, disse ao canal televisivo Metro TV que um dos autores poderia ser uma mulher e que se pensava que o grupo de jihadista teria organizado o ataque. A Associação da Igreja da Indonésia, em Jakarta, já condenou os ataques e apelou às pessoas para aguardarem a investigação da polícia. A Indonésia tem realizado alguma pressão desde que bombistas radicais da Al-Qaeda mataram 202 pessoas em Bali em 2002 e nos últimos anos o país enfrentou uma nova ameaça com o aumento da influência do movimento Estado Islâmico no Médio Oriente. A província de Java Oriental é um dos palcos de ataques de movimentos extremistas islâmicos, já que a sua capital, Surabaya, é uma das cidades com maior diversidade religiosa naquele que é o mais populoso país muçulmano do mundo. Os ataques a alvos cristãos acontecem dias depois de as autoridades indonésias terem posto fim a uma crise de reféns no centro de detenção perto de Jakarta, uma ação reivindicada pelo movimento extremista Estado Islâmico. Os cristãos, muitos deles da etnia minoritária chinesa, representam cerca de 9% da população da Indonésia, que atinge 260 milhões de habitantes, enquanto os muçulmanos são 88% do total. O país fica em alerta máximo nas semanas que antecedem o Ramadão, que já começa na terça-feira, já que é uma época escolhida pelos jihadistas para realizar ataques. R7. Berlusconi é absolvido e pode voltar a cargos públicos. O Tribunal de Vigilância de Milão, na Itália, suspendeu neste sábado a proibição do líder do Partido Conservador Força Itália FI e ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi de ocupar cargos públicos. Com isso, a principal figura da política italiana poderá concorrer ao cargo de primeiro-ministro nas próximas eleições. Em comunicado, o político comemorou a decisão. Finalmente, 5 anos de injustiça chegaram ao fim. Berlusconi pode mais uma vez ser candidato. A reabilitação acontece no âmbito do processo de agosto de 2013, envolvendo a Mediaset, em que o ex-premier foi condenado a 1 ano de serviços sociais por fraude fiscal, mas teve a pena concluída em 8 de março de 2015. Com a medida aceita, o ex-primeiro-ministro se livra das regras impostas pela Lei Severino, por meio da qual ele teve seu mandato de senador cassado no fim de 2013 e que impede condenados em última instância de ocuparem cargos políticos por 6 anos. O pedido de seus advogados havia sido apresentado em 12 de março e a decisão só foi possível porque a legislação italiana permite que condenados possam pedir a reabilitação 3 anos depois de descontada a sentença, caso tenham cumprido todas as suas obrigações com a lei e dado provas de boa conduta. De acordo com o Tribunal Vigilância, as acusações pendentes, ou seja, os processos em andamento contra Berlusconi por corrupção de testemunhas, crime que teria praticado por ele até 2016, não são obstáculos e nem necessariamente significativos de uma conduta não boa, por isso foi possível decidir a favor do pedido de reabilitação. No entanto, a Procuradoria-Geral de Milão, por sua vez, poderá recorrer ao Supremo Tribunal no prazo de até 15 dias. Nós não recebemos a ordem ainda.
Vou ler segunda-feira e vamos analisar o que fazer. Só então poderemos decidir se nos opomos ou não à decisão do tribunal, disse o procurador Roberto Alfonso. A revogação da restrição acontece depois que Berlusconi deu sua bênção para uma coalizão entre a Liga de Matteo Salvini e o Movimento 5 Estrelas, MSS, de Luigi Di Maio, para uma possível formação de um governo após um intenso impasse. Com a nova sentença, Berlusconi poderá concorrer em eventuais eleições antecipadas, caso não se consiga formar um novo parlamento na Itália. O Jornal Breve fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.